Saudações, bem-vindos a mais um Céu que te acontece. Vamos falar sobre os dois eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar, que vão acontecer em 26 de maio de 2021, o lunar, e em 10 de junho de 2021, o solar. É sempre bom a gente lembrar que os eclipses, quando ocorrem, eles vão difundir ali um processo até antecipadamente. Como assim? É bastante observável, né, que mais ou menos um mês antes do eclipse ocorrer de fato, seja o solar ou o lunar, mas principalmente o solar, alguns acontecimentos que a ele vão ser análogos já começam a se encadear, né, nas sociedades, nas circunstâncias vividas por indivíduos, entre empresas, entre países, enfim, todo mundo acaba sentindo efeitos dos eclipses de uma maneira ou de outra, de forma mais direta ou mais indireta, né, mais explicitamente ou de maneira mais interna, mas todo mundo vai ter algum efeito um pouquinho antecipado. O normal é que a gente pense nisso, né, sempre um mês, algo em torno de um mês antes. Podemos ter ali um período de ápice das tendências que o eclipse revela, talvez até umas 2 semanas antes, mas já 3, quase 4 semanas também já começam a ocorrer circunstâncias bastante análogas. Esses dois eclipses dos quais a gente vai tratar aqui nesse vídeo ocorrem no eixo Gêmeos-Sagitário. Os eclipses vêm ocorrendo nesse eixo Gêmeos-Sagitário desde que os nodos lunares, as famosas cabeça e cauda do dragão, ingressaram no eixo Gêmeos-Sagitário. Isso ocorreu desde 5 de maio de 2020 e é um período, né, esse período de passagem dos nodos num eixo de signos, esse aí vai ocorrer até o dia 18 de janeiro de 2022, quando ingressa, ele anda para trás na ordem do zodíaco, quando ingressar no eixo Touro-Escorpião. Até então, todos os eclipses, com exceção de apenas um, lá no finzinho do ano de 2021, que vai acontecer já em Touro-Escorpião, todos os outros ocorrem no eixo Gêmeos-Sagitário. E o que isso quer dizer? O que isso implica? Para começo de conversa, os assuntos que são mais imediatamente associáveis, né, por correspondência aos dois signos, ao eixo Gêmeos-Sagitário, são os seguintes: comunicação, sistemas filosóficos, os mais diversos, leis e jurisprudências. E dentro dos sistemas filosóficos diversos que eu citei, podemos incluir aí os diversos sistemas religiosos, como as religiões se adaptam, se transformam, se adequam em cada sociedade, em cada localidade, em cada época. O ensino, no caso, me referindo aqui tanto ao ensino fundamental e médio, quanto ao ensino superior, né, vai abranger todo tipo, né, todos os graus de aprendizagem. Isso vai incluir também as publicações, o que inclui as publicações mais populares, aquelas mais comuns, né, que não são necessariamente científicas, e aquelas que são literalmente científicas, aquelas que vão ser produzidas por meios acadêmicos. Mas, de fato, todo tipo de publicação, desde a melhor até a pior possível, estão incluídos aí nesse eixo, que é o eixo que vai desde a comunicação até o aprendizado. Então, você pode comunicar uma coisa maravilhosa, muito útil, ou uma bobagem completa e algo que pode até gerar comoções, criando ali situações muito desastrosas diante de informações que não são corretas, né, informações falsas, ou então criar uma situação bastante favorável em que muitas soluções são conseguidas com as informações corretas, ou um ensino mais preocupado com a prática posterior. Esse eixo aí inclui os meios de transporte e as vias em que os meios de transporte vão trafegar. Isso vai incluir, obviamente, as vias urbanas, os meios de transporte urbanos, os meios de transporte
interestaduais também pelas estradas e meios de carga, né, transportes de carga ou transportes coletivos. Também vai incluir os meios de transporte internacionais. Se você pensou aí avião, tá certo. Se pensou navio, também. Tudo que vai fazer o trânsito de pessoas, de cargas e de qualquer outra coisa que você puder imaginar em curta ou em longa distância. Isso significa que esse eixo também vai reger as viagens, né, tanto aquelas viagens de turismo quanto as viagens de trabalho, mas sobretudo os deslocamentos para perto ou para longe, né? Perto mais com a cara do signo de Gêmeos e longe, distante, né, com uma busca, uma peregrinação, por exemplo, como o signo de Sagitário. E junto com isso vai reger as relações internacionais, todas as argumentações que são necessárias entre os diferentes países e todos os trâmites jurídicos, olha aí as jurisprudências e as leis que regem essas relações, quer sejam elas políticas ou comerciais. Mais ainda, comerciais. Aliás, Gêmeos é um signo que é regido por Mercúrio, que é a cara do comércio, né? O planeta que rege a atividade comercial. Enfim, esse eixo é o eixo que mexe com todo tipo de disseminação, disseminações em geral. As mais bacanas, né, como as das informações boas, e as ruins, como as das informações falsas ou aquelas que constroem fantasticamente uma realidade que não é aplicável. Junte-se aí a disseminação de vírus, por exemplo, né, tá ligado a esse tipo de coisa. Ok. Os nodos lunares ingressaram nesses dois signos apenas em maio e a gente já tem a disseminação do coronavírus um pouquinho antes, né? Começa ali já no início de 2020. No entanto, a carga maior de disseminação, o impacto já começa justamente na passagem dos nodos nesse eixo. Só não fique pensando que esses signos são responsáveis pela tragédia que a pandemia representa. Não, são análogos ao processo de disseminação de qualquer coisa, não importa, é cego isso. Pois bem, agora você já sabe como é que funciona ali a passagem do eixo nodal nesses dois signos. A caracterização ali do eixo nodal, como o nó do sul passando em Sagitário, o nó do norte passando em Gêmeos, a gente deixa para um outro vídeo posterior a esse aqui. A gente vai se concentrar principalmente no efeito dos eclipses. Por que eu falei tanto de nodos agora? Porque justamente os nodos lunares são a representação da interseção na eclíptica, que é o caminho aparente do Sol no zodíaco, né? A interseção da trajetória da Lua com a do Sol. Então eles mostram essa interseção e é justamente muito próximo da posição do eixo nodal, né, da posição de cada um dos nodos lunares, é que ocorrem os eclipses, tanto os solares quanto os lunares. Para recordar todo mundo, quem está acompanhando aqui o canal e quem começou a acompanhar há pouco tempo, há dois vídeos aqui muito importantes para assistir e que podem ser complementares a esse que você continua vendo aqui. Um deles fala sobre os eclipses em si, tá? Uma palestra inteira falando sobre os eclipses e seus efeitos em geral, que impacto eles podem causar, e a gente pode tomar de empréstimo daquela palestra a questão ali das grandes guinadas, né? O eclipse, que é um apagão, especialmente o solar, né? O lunar também é um apagão, só que da Lua, mas o solar é um bocado mais dramático. O eclipse, então, que é esse apagão, ele é um desvio, ele funciona como coisas muito repentinas. As situações que vão ser relacionadas a ele mudam a trajetória de expectativas que a coletividade tem, ou, quando cai num mapa de nascimento individual, as expectativas que o indivíduo tem nos assuntos das casas em que esses eclipses vão ocorrer. E é sempre de uma maneira um bocado inesperada, né, repentino, e um pouquinho dramática algumas vezes. Os eclipses não são só maus, eles não são só coisas horrorosas, mas muitas vezes, por causa dessas mudanças tão bruscas, tão rápidas e estranhas ao planejamento ou à percepção que as pessoas têm da linearidade, né, do tempo, né, enfim. Por causa disso, acaba sendo chocante para muita gente, né, por muitos motivos, né, inumeráveis motivos. Agora, é fato que o eclipse, todos os eclipses, especialmente o solar, o lunar também é bem forte, mas o solar é muito dramático,
todos eles são não apenas essas guinadas, mas indicações de estados em que as coisas fogem ao controle, em que há uma quebra, em que há uma ruptura. É como se você estivesse andando num campo aberto e de repente todas as luzes se apagassem e você perdesse o rumo do caminho, volta a acender a luz e quando você vê, você está num caminho completamente diferente daquele que você tinha traçado inicialmente. E pode pisar num buraco, pode se machucar, pode dar um encontrão em algum lugar. Você se perde e você fica com a percepção embotada, dá uma perda de consciência, uma perda de percepção momentânea, mas que é suficiente para quebrar um monte de coisa, inclusive empresas, inclusive projetos. Bom, eu falei bastante de um outro vídeo, né, que é esse vídeo aí sobre o efeito do eclipse em geral. Agora, tem um outro que é muito importante, que vai falar, esse aqui, sobre o último eclipse que ocorreu. Ele é um vídeo sobre previsões em geral, mas também está incluído nele o último eclipse ocorrido em 2020. Mais precisamente o que ocorreu, o solar, em 14 de dezembro. O lunar ocorreu um pouquinho antes. Como eu disse, ele ocorreu também em Sagitário, no eixo Gêmeos Sagitário. Dessa vez, em 14 de dezembro, foi em 23 graus e 8 minutos de Sagitário. Tem um grau certinho para ocorrer. E isso vai fazer com que o eclipse forme ângulos, os aspectos com outros planetas. Não só isso, com outros planetas do mapa em que o eclipse está ocorrendo, né, do momento do eclipse, cada um focalizado numa determinada região, e também nos mapas que podem ser o seu mapa individual, como eu já disse antes, como também mapas de empresas, de países. Se você projeta o eclipse ocorrendo em determinada localidade, né, por exemplo, a capital de um país, você tem supostamente um efeito geral para o restante daquele país todo, ou para uma região central, né, uma capital de um estado, por exemplo, você pode ter a irradiação dos efeitos ou das características para todo aquele estado. É tudo uma questão de referência e onde você aplica, como você aplica, que metodologia você usa. Bom, por aí você já deve ter visto que desde o último eclipse que eu acabo de citar, que ocorreu ali em 14 de dezembro, muita coisa veio acontecendo. Por quê? Por que acontecendo no gerúndio? Porque o eclipse não tem efeito apenas naquele momento. Eu venho falando aqui que as coisas ocorrem antecipadamente a ele em algo em torno de um mês, mas também se desdobram ao longo de aproximadamente 6 meses até o próximo eclipse. No caso do solar, outro eclipse solar, e no do lunar, a mesma coisa, outro lunar. Os eclipses que ocorrem agora em final de maio e início de junho de 2021, eles estão tão próximos que cabe aqui a gente comentar os dois meio que conversando um com o outro. As coisas mais características de ambos são os aspectos que os eclipses formam com outros fatores no mapa do eclipse. Eu costumo aqui calcular esse mapa que você está vendo aí agora com o zodíaco inteirinho, todo por igual, né, começando ali em 0 grau de Áries até o final de Peixes, como uma forma de não localizar regionalmente, né, não regionalizar o tema do efeito, do aspecto, da configuração que a gente está analisando. Com isso a gente tem uma visão mais global, mais generalizada dos efeitos. E nesse aqui que você está vendo, que é o mapa do eclipse lunar, olha aí, reparem bem que na hora que esse eclipse ocorre, Júpiter já está um pouquinho avançado ali em 1 grau e pouquinho do signo de Peixe, um signo em que ele está em domicílio, seu domicílio noturno, onde ele está muito poderoso, né? Tem muitas características em comum. É muito interessante essa passagem do Júpiter. Tem um vídeo aqui também sobre o Júpiter em Peixes, esclarecendo os múltiplos efeitos, a maioria benéficos, mas também existem problemas, né, do Júpiter em Peixes. E por que eu estou citando? Porque existe ali uma quadratura T, né, a famosa quadratura T, que o eclipse lunar vai formar com o Júpiter, o Sol e a Lua. Em oposição um com o outro, ambos vão formar uma quadratura com Júpiter. É um aspecto de exageros, até porque o Júpiter, estando num signo de domicílio, está tão poderoso, né? Um fator em astrologia, quando está muito poderoso, ele faz com que, é quase como se fosse uma relação de balança, né? Como uma relação de equilíbrio e desequilíbrio. Ele está tão poderoso, está tão bom, né, num determinado lugar, que costuma focar demais naquele ponto. Então,
a natureza, que é sábia, de alguma forma provoca alguma contra-reação lá do outro lado, lá do lado oposto, no caso seria o Virgem, né? Então, com os exageros ali de visão cor-de-rosa das coisas, até são coisas boas, né? A gente vê a vida de uma maneira melhor, a gente tem empatia, compaixão, situações de solidariedade, isso é maravilhoso, isso é altamente desejável, necessaríssimo nesses tempos pandêmicos. Também existem as outras questões ali no signo de Virgem. Então tem uma polaridade, né? O signo oposto vai chamar também muita atenção. Há muita necessidade de trabalho, de reformulação em situações de pessoas que estão em trabalho, né? Empregadas, e aquelas que estão desempregadas, a esmagadora maioria. Apenas essa quadratura T aí, ela já é um sinalizador do agravamento que nós já estamos vendo, né, como eu disse um pouquinho antes, das condições psicossociais, com crises depressivas, questões ligadas à própria questão hospitalar, né, a própria situação dos hospitais em várias partes do mundo. No Brasil está muito complicada a situação. Lembram que eu citei ali das regências de Gêmeos, né, do eixo Gêmeos-Sagitário? Pois é, Júpiter é um planeta que rege Sagitário. E com essa quadratura T, a gente está vendo ali até antecipadamente problemas, são sinalizações externas, né? São sintomas que a gente está vendo, mas de coisas que podem se repetir em múltiplos lugares, né? Mas a quadratura T ali com Júpiter mexe, por exemplo, com os problemas severos que enfrenta a primeira universidade do Brasil, que é o UFRJ, por exemplo. Uma universidade pública sensacional. Eu me formei lá, tenho orgulho de dizer que me formei lá, fiz meu mestrado, meu doutorado nessa universidade tão querida de muita gente, e infelizmente ela está passando por essa dificuldade, por essa situação. Outras universidades públicas também podem vir a passar por essas questões assim limitantes, né? E desvios de percurso, questões que podem envolver a vida econômica dessas grandes instituições, e também a forma que tem que ser reformulada, ressignificada para realizar o ensino de tanta gente que acabou de fazer prova para poder entrar na universidade, passou, e agora, né? Essa é a questão. Isso é uma questão que a gente vê como sinalizadora, mas pode ter também repercussões em outras instâncias, como por exemplo em âmbitos religiosos, né? Em locais de culto, seja o culto que for, né? De que religião for, não importa. Júpiter ali, ele está regendo todo o sistema de crenças. As questões que envolvam o apelo de um norteamento filosófico, né? A nossa bússola do pensar, que é regida pelas nossas leituras, pelas nossas vivências, pela cultura local, pela cultura de uma grande região e pela educação, né? Então isso tudo está em crise, né? A crise já vem de bastante tempo, desde 2020, né? Já vimos isso acontecendo, só que agora se agravou bastante, né? Isso pode ter agravado um pouco mais em algumas regiões, como é o caso do Brasil, mas em outras regiões essas soluções que são possíveis começam a ser tomadas, né, começam a ser aplicadas justamente por causa das grandes pressões. A mesma coisa com as questões territoriais, as relações internacionais que estão em crise, estamos vendo isso tudo aí. Mas isso ainda tem um outro agravante. A posição de Marte, né? Marte que entrou no signo de Câncer, olha aí, também mais um vídeo recomendável, né, para acompanhar este. Marte no signo de Câncer, Marte em queda, né, a queda de Marte, o nome do vídeo. Você vai ver que Marte, quando ingressa no signo de Câncer, ele ingressa no signo de sua queda, né? Não é que Marte caiu, é no signo de sua queda. Ele está exaltado em Capricórnio e está em queda em Câncer, ele está enfraquecido em suas propriedades. E no momento em que ingressou em Câncer, a gente começa, eu sempre defendo essa possibilidade, essa teoria, que volta e meia torno a ver isso aí reiterado, né, essa tendência de quando um planeta ingressa num determinado signo e atinge uma certa configuração, sobretudo quando ela é feita por alguns planetas transsaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão. A tendência é que, sem precisar chegar até o orbe certinho do aspecto,
aquelas características que são representadas pelo aspecto que vai ser formado. Nesse caso aqui é uma oposição, um aspecto difícil, aberto, de luta, de disputa, né? É explosivo esse aspecto Marte-Plutão, né? Então, um pouquinho antes já de formar mesmo o aspecto propriamente dito, muitas ocorrências bastante dramáticas podem ocorrer. E é só você observar os noticiários. Israel, o Rio de Janeiro, outras localidades com passeatas, né, e confrontos entre população e polícia, e população versus população, enfim, em vários lugares diferentes existem essas possibilidades que são de muita confrontação. Isso significa que no mapa do eclipse, esse que você volta a ver agora, as situações envolvendo territorialidades, o uso de força, né, seja ela por autoridades ou por cidadãos comuns, não importa. É assim é uma questão de saber onde está o elo mais fraco da corrente, né, dentro dessa atmosfera mental. Então, essas questões elas estão todas muito prementes. Isso até quando? Bom, como temos dois eclipses muito próximos, vamos passar aqui para o eclipse solar para a gente ver que essa oposição Marte-Plutão ela continua muito poderosa, né? Até está mais próxima do seu grau correto, o grau mais certinho da oposição de Marte-Plutão. Vamos ver aqui como é que é. Vale reparar aqui que essa conjunção Sol e Lua, que é o eclipse solar, vai ocorrer num grau que cai no termo egípcio ali de Marte e também na face, né, que é o decanato caldaico de Marte também. E ainda há uma outra curiosidade. O Mercúrio, que é o planeta que vai reger o Sol e a Lua ali em Gêmeos, o Mercúrio está em Gêmeos também, mas sobre, né, está bem precisa a conjunção com a estrela Bellatrix, né? Olha o nome, Bela de Bellatória, né, de lutador, de guerreiro. Tem alguma coisa ali, né, bastante impulsiva, bastante combativa no bojo do eclipse, que vai ser reiterada também pela oposição Marte-Plutão, que está muito mais próxima. Claro, Marte, nesse dia, vai ser, no dia 10 de junho, ele vai estar um pouquinho já afastado de sua órbita aplicativa, ele já está separativo, o que é menos mal, mas ainda representa, no mapa do eclipse, um mapa fixo, né? Uma situação que está congelada por mais ou menos 6 meses. É uma tensão que se mantém. Esse eclipse não faz uma quadratura com Júpiter, como a gente viu ali no eclipse lunar, mas faz outra com Netuno, é o outro regente, o regente chamado de moderno de Peixes, onde a gente tem ali possibilidades, né, de acréscimos nessas situações vitimizadoras, de disseminação da doença em algumas localidades. Outras vão, como os Estados Unidos, já debelaram, né, já devem estar debelando o Covid-19 com a vacinação, mas em algumas localidades isso pode piorar. Mais ainda, em algumas localidades também, né, dependendo da época do ano, né, por causa das estações do ano, podemos estar vendo situações de cheias, né, bastante graves, bastante difíceis de lidar, né? As pessoas podem estar sem aparato suficiente para poder reagir melhor a uma reação da natureza. A coisa boa que esse eclipse tem é que ele atenua o aspecto predominante no ano, que é a quadratura Saturno-Urano. Saturno, inclusive, está retrógrado, né, nesse dia, né, no dia 10 de junho, ele está na quadratura com Urano, ele está a 13 graus, Urano está em 12 graus de Touro. Isso significa, né, o Saturno em 13 de Aquário, Urano em 12 de Touro, né, que em condições normais, com o movimento direto de Saturno, ele estaria se afastando da órbita do aspecto e diminuindo a tensão que ele representa. Só que ele está retrógrado, portanto ele está se aproximando novamente. Então é um aspecto aplicativo, né, da quadratura. Então temos bastante tensão. É até bom saber que existe esse bom aspecto, que é um trígono, né, formado ali pela posição do Sol e da Lua com Saturno. Então, algumas situações que eram potencialmente muito perigosas, danosas, de confrontação, de conflito, de perdas econômicas, de panes gerais, né, essas coisas que essa quadratura representa para a situação política dos países, para a situação organizacional de empresas e até para sistemas cibernéticos, né? É complicado. Muita gente tendo aí contas invadidas, né, dados, né, passados a esmo aí para todo lugar, né, dados que
ficam explícitos para quem não deve. Então isso são situações com essa cara de Saturno em Aquário, quadratura Urano-Touro. Esse bom aspecto é um alívio, mas é um alívio dentro desse âmbito aí. Mas temos ali as outras questões que são bastante polares, né? Bastante confrontadoras. Como Mercúrio está sobre essa estrela Bellatrix, e se a gente estender a órbita, que isso não é muito comum, né? No modelo mais tradicional, se a gente estender um pouquinho a órbita, até o Sol e a Lua vão atingir ali um pouquinho essa estrela, mas principalmente Mercúrio, que está ali em cima, a gente pode ter, e Bellatrix é um feminino, né, um feminino guerreiro, como uma Amazona, como a Mulher Maravilha, Joana d'Arc, é uma mulher poderosa. A gente pode ver a ascensão de mulheres muito poderosas tomando aí o comando de alguma coisa, ganhando destaque na hora de confrontar poderes estabelecidos, sendo ameaçadas, né, situações de ameaça para esses femininos que estão precisando tomar essas rédeas. Enfim, existem várias situações que a gente pode cogitar justamente por causa desse ponto, né? O planeta regente do eclipse, né, o Mercúrio que rege o eclipse, ele está em cima de uma estrela que representa isso. E podemos ver essa manifestação de um feminino poderoso justamente dentro desse campo educacional, no meio das questões de viagem, nas relações internacionais e todas as outras coisas que eu citei anteriormente em relação ao eixo dos nodos em Gêmeos e Sagitário. Isso aí vai fortificar, vai intensificar muito o padrão que o eclipse carrega já em si naturalmente. Na astrocartografia, o eclipse que vai aparecer, que é a sombra do eclipse, é a do eclipse solar, né, o de 10 de junho. E a gente tem aqui projetado no mapa cartográfico, né, as linhas planetárias, as linhas de ascendente e descendente, meio do céu e fundo do céu, relacionadas às passagens dos planetas ao longo de 24 horas, e também a linha da sombra do eclipse e suas decorrências, né, o eclipse total numa determinada linha, aqui como vocês podem ver nesse gráfico, e as sombras parciais, né? Isso tudo vai acontecer majoritariamente sobre a Europa. Ainda pega também um bocado o norte do Canadá, pega a Groenlândia, o leste da Rússia, ali naquela região bem polar mesmo. E pelo processo de antecipação, a gente está vendo já os conflitos ocorrendo entre Israel e aqueles mísseis lançados da faixa de Gaza, as reações muito difíceis entre as forças israelenses, as forças ali do Hamas, a questão dos palestinos, etc. Tudo ali vindo à tona mais uma vez, né? Muito difícil a questão. Mas a astrocartografia vai mostrar um outro detalhe. Os eclipses são famosos por serem relacionados com tremores de terra, com situações que podem ser mudanças climáticas, né? O clima que deu uma mudança súbita em algumas regiões. E aqui, por exemplo, vejam só no gráfico, a linha de fundo do céu de Marte, a linha de meio do céu de Plutão, elas estão em cima daquela região ali já meio tremida, né, da Califórnia. Los Angeles, São Francisco passam bem em cima, né? As linhas de fundo do céu costumam ser relacionadas ali com o que vem de baixo, né? Às vezes é literalmente de baixo, como o terremoto. Outras vezes são situações bastante violentas em questões territoriais ou nessas situações de confrontação entre pessoas, cidadãos comuns, entre policiais e não policiais, enfim, há uma situação tensa envolvendo ali aquela região. Outra região é a seguinte: tudo que pega ali Irã, Cazaquistão, Turkmenistão, Uzbequistão, né, com esses países com nomes um final parecido, nas regiões da passagem da sombra, especialmente aquelas que são mais próximas da sombra certinha, né, o que vocês veem aqui no gráfico como zero, a linha zero, podemos ver, por exemplo, tanto os tremores quanto a atividade vulcânica em comum, as questões ali climáticas também, né? Uma tempestade muito forte por um lado, especialmente quem está ali em junho, né? No hemisfério sul, que é a época do inverno, do outono e inverno, então pode ter alguma situação climática fora do comum. E no hemisfério norte, que está chegando lá já perto do verão, já temos ali situações que podem ser avassaladoras, né? De vez em quando, algumas regiões têm casos de seca, situações de um calor abrasador. Enfim, isso aqui é apenas um resumo da visão astrocartográfica. Temos aqui a tendência geral,
aplicada, né, com os eclipses direcionados para o mundo, né, sem localizá-lo numa região. Só para vocês terem uma ideia de como é que essa projeção do mapa sobre determinadas regiões, né, há um mapa calculado para uma determinada região, como uma cidade, por exemplo, e a projeção do eclipse ali. Vejam só como é que o eclipse se projeta sobre o mapa consensual do Rio de Janeiro. Esse mapa aqui, que é de 1º de março de 1565, calculado para meio-dia, tem ali o efeito do eclipse lunar bem no eixo das casas 12 e 6, mas já muito pertinho do ângulo ali, do ascendente e descendente. Traduzindo para o português, está bem pertinho do horizonte. E eles formam a tal da quadratura T, só que com a Lua do Rio de Janeiro e com Júpiter do Rio de Janeiro, ambos nas casas 3 e 9. E por analogia, embora casas e signos não sejam absolutamente idênticos, eles têm algumas diferenças importantes. A casa 3, que é a casa das vias urbanas, né, que é a casa das esquinas, dos locais de encontro, né, das ruas, etc., é justamente onde está Júpiter recebendo essa quadratura T, e houve aquela situação bastante violenta no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. E no caso, não importa como a gente encare a coisa para ver quem é o vilão, quem é o herói. De qualquer jeito, o indicador astrológico está mostrando onde está o problema. Agora, eu vou localizar isso aqui dentro do mapa que é mais ou menos o convencional para designar o mapa do Brasil. Tá? É o mapa do Grito do Ipiranga. Existem outras cartas passíveis de consideração, são realmente corretas, funcionam direitinho, mas eu gosto muito de usar o mapa do Grito do Ipiranga porque ele costuma ser bem análogo aos acontecimentos. Então vejam aqui comigo, sobre o mapa do Brasil, esses primeiros eclipses do ano, eles vão ocorrer justamente no eixo das casas 4 e 10, que vai reger a territorialidade, as questões imobiliárias, os assuntos de fronteira, as questões ligadas também ao poder central, a quem dirige, a quem rege, no caso é o país, né? A projeção ali. Então temos ali um solavanco nesses âmbitos, né? O eixo das casas 4 e 10 atingida pelo eclipse lunar fica bastante desviado, né, da sua rota tradicional, da sua rota esperável. Tá? Então há uma quebra, uma ruptura ali. Reparem bem também no que eu tinha falado lá no início do vídeo sobre as crises no meio acadêmico, né? Sobretudo nas universidades públicas, nas universidades federais. A UFRJ com a sua crise lá que está a ponto de fechar, e no caso o eclipse, que tem seu efeito antecipado, já teve ali o anúncio dessa crise toda na UFRJ, e o eclipse cai em cima da conjunção que existe entre Júpiter e Lua no mapa do Grito do Ipiranga. Temos aí também todo um processo jurídico. Reparem bem na CPI, né, na CPI da Covid, que está acontecendo, enfim. E essa quadratura T que o eclipse lunar forma com Júpiter, que está na casa 1 do Brasil, portanto, extremamente significativa, e sabendo que Júpiter é um planeta que rege as jurisprudências, as leis em geral, tudo aquilo que está ligado a juízes, magistrados, advogados, ele mexe muito com isso, está recebendo essa quadratura dentro de uma casa que representa a forma como o país, né, como a região, a coletividade se manifesta mais imediatamente, como inicia as coisas e como é caracterizada até mesmo no exterior. E quanto àquele problema, né, ligado às universidades, ensino fundamental, médio, ensino superior, as questões ligadas às ruas, né, às vias urbanas, os problemas urbanos em diferentes cidades, temos ali o trânsito de Urano, que está passando sobre Saturno e Marte, né, indo e voltando por retrogradação, há bastante tempo já, né? Isso já venho, eu mesmo já venho falando há muitos vídeos, né? Desde 2019 já estou falando dessas tendências que mexem com as forças armadas, por exemplo, que mexem com as tais vias urbanas, as questões de ensino. Desde 2019 venho informando a esse respeito, e o trânsito de Urano sobre Saturno, sobre Marte, representa quebras, rupturas, muitas vezes de forma bastante abrupta e violenta. Isso tudo é potencializado, né, pelos dois eclipses. Vamos ver agora o eclipse solar, como é que fica sobre o mapa do Brasil. Pois então, desta vez não há mais aquela conjunção Júpiter-Lua que nós vimos no eclipse lunar. Porém,
temos ali aquela tal oposição de Marte e Plutão ocorrendo justamente no eixo que rege a saúde pública, os trabalhadores em geral, né, os empregados, os vínculos empregatícios, as questões ligadas à previdência, aposentadoria. Isso tudo está bastante tenso e nos próximos 6 meses pode ganhar uma carga maior de tensão. E olhem bem o que está fazendo esse eclipse sobre as configurações radicais do mapa do Brasil, né? Radicais aquelas que do cálculo do grito do Ipiranga. O eclipse ocorre em 19 graus e pouco de Gêmeos e vai fazer uma quadratura com o Sol e com o Mercúrio do mapa radical. Isso é uma potencialização de alguns abalos envolvendo toda e qualquer coisa que seja regida pelo Sol e por Mercúrio. No caso, o Sol rege todo e qualquer tipo de dirigentes em todo e qualquer tipo de instituição, né? Rege os pais, né, o pai em geral, né, rege todo tipo de forma criativa ou elementos que são centralizadores de alguma coisa, enquanto Mercúrio rege os aspectos organizacionais, especialmente por estar em Virgem, né, os aspectos organizacionais, mentais, educacionais também, científicos, fatores contábeis, notariais. No mapa do grito do Ipiranga, o Sol rege a 7ª casa, né, cuja cúspide, cuja entrada está em Leão. Então temos aí uma questão com o trâmite das relações internacionais, das relações com os países parceiros. E Mercúrio rege o seguinte, são 2 casas, a 8 e a 5, a 8 em Virgem e a 5 em Gêmeos. Casa 8, a casa dos recursos de parceiros quando a gente está analisando um mapa individual, mas no mapa coletivo a gente tem uma outra dimensão bem mais ampla, que são perdas e ganhos, né? No caso, o eixo das perdas e ganhos das casas 2 e 8, a casa 8 é a casa das perdas, né? Ou dos investimentos, ou dos retornos de investimentos que a gente gasta, que a gente perde para poder ganhar depois. Isso significa que temos novas diretrizes, novos rumos nas questões econômicas mais uma vez, inclusive se tratando de aspectos especulativos, né? Quem faz os investimentos de recursos em ações, por exemplo, em outras coisas que são de risco, investimentos de risco em geral, que são assuntos de quinta casa. A quinta casa também está associada a crianças, adolescentes, né? O início da juventude, é uma casa de jovens, de filiação, né? De procriação. Então, já temos aí, olha a antecipação que, né? Por várias vezes eu repeti aqui, temos várias notícias agora de violência infantil, né, de violência contra crianças. Essas coisas todas ficam muito explícitas, né? Não é que possa piorar vertiginosamente, até pode aumentar, mas a atenção vai ser muito maior, então a repressão sobre essas questões pode igualmente ser maior, ser compensatória. E lembrem que eu tinha também mencionado o cálculo da regionalidade do eclipse. Você pode localizá-lo em determinada região que tem suas características irradiadoras para as demais, né, para um círculo de influência. E no caso, se a gente calcular para Brasília, muitas das coisas já mencionadas sobre a projeção do eclipse em cima do mapa do Brasil acabam se repetindo, como, por exemplo, o eclipse lunar projetado para as coordenadas de Brasília vai ter ali o Sol e a Lua no eixo das casas 6 e 12. Saúde, as questões psicossociais, os problemas trabalhistas, as questões dos desempregados, das vitimizações, os problemas hospitalares, tudo que já é esperado, que já está sendo antecipado, que eu já venho repetindo. As situações de contenda, né, inclusive jurídicas, né, que são assuntos da casa 7, tem ali o eixo, né, de Câncer Capricórnio, marcado ali pela oposição de Marte com Plutão. Tá aí, tem outra situação se repetindo. Então, são as questões jurídicas irradiadas para o país inteiro, né? Muito marcadamente por essa alusiva, né? Até também a CPI, né, que tem ocorrido. Lembrando que todos esses processos marcados aí pelos eclipses vão durar até o próximo, né? Eles vão se diluindo, mas vão durando até o próximo eclipse. 6 meses. E o eclipse solar, que vai acontecer dentro da casa 12, com as coordenadas de Brasília também. Igualmente com Marte e Plutão na casa 1 e 7, em oposição, né, com as questões de oponência, né, ataques e defesas,
polarizações novamente, e o ascendente é que cai no signo de Câncer, né, que vão falar um pouco sobre as questões territoriais, os elementos ligados ao interior, as questões ali relacionadas até também a desmatamento, ao uso, a propriedade de terras. Essas coisas são assuntos desses caracteres aí, dessas combinações astrológicas. E como o ascendente em Câncer, ele naquele grau, está bem em cima de uma estrela chamada Mirzan, né, que é a estrela Beta, é a segunda em brilho da constelação do Cão Maior. Essa estrela que representa, é o Cão Ladrador, né, o apelido dela, né, o Cão Ladrador. Mas ela está no mapa de N pessoas, infinitos números de pessoas que são bons comunicadores, que são escritores, que são apresentadores, que são professores, então, enfim, são pessoas que falam muito, né? O apelido Cão Ladrador é porque ele está o tempo todo dando o alarme de alguma coisa. E isso é como se houvesse um certo, pelo menos esse bom, né? Esse fator de prestígio e de privilégio, né? Ou até uma premência ao intelecto comunicador nesse âmbito aí, até porque o eclipse está acontecendo em Gêmeos, temos esse acréscimo desse fator estelar, né? Então tem muita coisa a ser revelada, e revelada de maneira sistemática, em grande massa, né? Coisa que está oculta ali na casa 12, que começa a aparecer ali, não se sabe de onde é que saiu, daqui a pouco vem a fonte. E aqui eu me refiro a toda e qualquer coisa, não é só coisas ligadas a crises políticas, não. Toda e qualquer coisa, em qualquer situação, vale para o país inteiro. Mas é bom saber que o pessoal que é ligado a essas áreas comunicacionais, né, ou de imprensa, ou educacionais, podem ter ali uma voz ativa um pouquinho melhor após o eclipse de 10 de junho. E aqui, curiosamente, nesse mesmo mapa de Brasília, isso tudo está relacionado a Brasília, pode estar ligado ali à região, mas também ao país inteiro, como eu disse. Mas tem a estrela Alpheratz, que é a alfa da constelação de Andrômeda, né, que é a cabeça da Andrômeda, ou para uns vai ser o umbigo do Pégasus, né, a constelação de Pégasus. Mas a cabeça da Andrômeda é uma estrela muito ligada a um feminino que luta muito pela liberdade e também com muita necessidade de uso do intelecto, de argumentação, de sair das conformidades, né, e das expectativas muito lineares. Do mesmo jeito que para o mundo temos uma possibilidade de ter mulheres poderosas, né, com a Bellatrix, né, com a representação de Bellatrix ali, mulheres poderosas, né, combativas, surgindo no cenário, a mesma coisa aqui para o Brasil em relação ao meio do céu. De alguma forma temos talvez até duas vertentes femininas em atrito, aparecendo ali a partir de 10 de junho. Então é isso, gente. Eu espero que essas informações possam servir para que a gente tenha uma dimensão um pouco melhor do que vai se desdobrando ao longo dos próximos 6 meses até os próximos eclipses. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que isso possa ter sido instrutivo para você e que você possa reger aqui um pouco mais a sua vida. Encontre aí no seu mapa a posição desses astros, né, do Sol e da Lua, nas casas do seu mapa individual. Você pode calcular isso no próprio site carlosholanda.com.br, onde a gente tem toda ali uma plataforma de cursos que você pode fazer desde o fundamental até o mais avançado. E então você pode calcular seu mapa ali gratuitamente, e aí você vai saber em que casas os eclipses vão ocorrer. Não deixa de curtir aqui o vídeo, não deixa de se inscrever no canal se você gostou do vídeo e também de clicar no sininho para receber as notificações de novidades. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, vou me despedindo, até a próxima com o Céu que te acontece.